Eu tenho muita vontade de ser guia de turismo, mas eu tenho um filho. Será que dá certo conciliar? Recentemente eu recebi exatamente essa pergunta e é por isso que hoje eu vou contar um pouco da minha experiência e responder algumas dúvidas sobre ser mãe e guia de turismo. Oi gente, eu sou Dandara Paelo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu tenho 21 anos, sou guia de turismo e empreendedora no segmento do ecoturismo e turismo de aventura. E também sou mãe do Ravi, que é um bebê de 1 ano e 11 meses, que é também uma outra aventura na minha vida. Logo após receber essa mensagem aí no direct lá do Instagram, eu abri uma caixinha de perguntas lá, com o intuito de realmente trazer para cá para o YouTube, de realmente produzir esse conteúdo em formato de vídeo aqui. E eu colhi algumas perguntas sobre ser mãe e guia de turismo, entre essa relação, e eu vou ao longo desse vídeo respondendo essas perguntas e contando também um pouquinho da minha experiência. E a primeira pergunta foi: é difícil conciliar a profissão com a maternidade? E bom, a resposta é que depende muito da rotina que você estabelece para si diante da profissão que você executa, ou seja, a profissão de guia de turismo. O guia de turismo é um profissional autônomo. Se você optar por prestar serviço para uma empresa, naturalmente seus horários vão ficar mais restritos, porque você vai ter que seguir a escala daquela empresa a qual você presta serviço. Já se você presta serviço por conta própria, como freelancer de forma autônoma, você consegue organizar melhor os seus horários de acordo com as suas necessidades, porque você é que se disponibiliza naquele horário que você tem, enfim, no horário que você quer estar mais presente com o seu filho, você se dedicar mais à sua família, você não trabalha e você consegue melhor se organizar nesse quesito. No meu caso, particularmente, os guiamentos que eu faço atualmente são exclusivos para a Nativos Ecoturismo, que é a nossa agência de ecoturismo. Então, para mim, realmente é um pouco mais flexível, porque quem monta a escala da Nativos sou eu. Então, eu consigo ter essa flexibilidade maior de me encaixar nessa escala de guiamento, mas conseguindo atender as minhas necessidades também, de disponibilidade e de comprometimento com o guiamento. Então, no meu caso, não se torna difícil, não é difícil conciliar a profissão com a maternidade, porque eu tenho essa flexibilidade. A segunda pergunta, na verdade, teve mais de uma semelhante a essa, foi: você leva o Ravi nos guiamentos? Quando seu filho vai às trilhas, você está a trabalho? Como vocês já acompanharam por aqui no canal, inclusive tem um vídeo falando especificamente sobre isso. O Ravi, ele vai para as trilhas com a gente, ele já conheceu diversas trilhas, mas quando ele vai com a gente junto a grupo de excursão, eu não estou como guia responsável pelo grupo, não estou sozinha responsável pelo grupo. Quando o Ravi vai com a gente, há um guia que vai exclusivamente responsável pelo grupo, fazendo guiamento, e eu vou ou na condição de apoio, dando um suporte, ou até mesmo na condição de integrante do grupo, sem estar com a responsabilidade total desse grupo. Guiando sozinha, totalmente responsável por um grupo, eu não levo o Ravi, porque durante o percurso, principalmente em trilhas, podem acontecer diversas coisas em que alguém do grupo vai precisar do suporte do guia, e eu não conseguiria com o bebê dar esse suporte necessário, e nenhum cliente é obrigado a lidar e ter a paciência e esperar, enfim, um guia que está acompanhado do seu filho. Então, por esse motivo, eu não levo ele. Além de que ele também tem as necessidades dele enquanto criança, que talvez não fosse tão confortável assim dar conta de cuidar dele numa trilha, enfim, tem toda a questão de que se torna um percurso mais lento com uma criança, e tem todos os cuidados específicos para conduzir uma criança em uma trilha, e não daria certo levar um bebê de colo enquanto guia responsável exclusiva pelo grupo, principalmente por uma questão de segurança. A terceira pergunta é: você faz trilha com o baby? Não é perigoso? Bom, um dos últimos vídeos que eu postei aqui no canal foi um vídeo exclusivo sobre isso, falando sobre trilha com bebês. Foi um vídeo que eu até gravei com o Arthur, que é meu companheiro e pai do Ravi. A gente falou bastante sobre isso, deu várias dicas, contou muito da nossa experiência, então eu vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem também. E mais respondendo a pergunta, eu não acho perigoso desde que seja feito de forma planejada e responsável. A quarta pergunta é: você possui uma rede de apoio? Olha, gente, 95% do cuidado, da criação, da adaptação de rotina e tudo isso
95% disso é comigo com o Arthur, que é o pai do Ravi também. Mas até pelo menos 1 ano de idade era 100% com a gente, era uma dedicação exclusiva nossa. E de alguns meses pra cá é que a gente teve uma flexibilização, a gente começou a deixar um pouco o Ravi em alguns casos pontuais com as avós, principalmente agora, né, com essa ideia de pandemia, que a gente estava evitando ao máximo expor ele. Então, quando acontecia da gente precisar sair, de fazer algum guiamento, enfim, ter alguma atividade nesse período de flexibilização que teve, que a gente retornou gradualmente às atividades, o Ravi não ia, o Ravi ficava com uma das avós, a minha mãe ou a mãe do Arthur. Mas rede de apoio mesmo, uma rede de apoio que a gente pudesse contar. No primeiro ano, principalmente, a gente não teve, mas por uma questão de logística mesmo, de disponibilidade de horário, mas enfim. A quinta pergunta é: dá para se manter e manter um filho com o dinheiro de guia? Bom, essa pergunta é sobre o salário de um guia, né? E a resposta aqui também depende. Depende muito do quanto tempo você tem para dedicar à sua profissão, depende do valor da sua hora, depende do segmento em que você atua e depende também, eu acho que principalmente, do estilo de vida que você leva. No meu caso, eu acredito que sim. As finanças aqui de casa é compartilhada entre mim e Arthur, então acaba que eu não faço muito esse cálculo de forma individual, não. Mas eu acredito que com a renda que eu faço hoje como guia de turismo, se eu fosse fazer esse cálculo de forma mais individual, daria sim manter a mim e o meu filho com o estilo de vida que a gente tem hoje. A sexta pergunta é: guia de turismo é uma profissão versátil? E eu considero muito que seja, porém, além de versátil, é também mutável perante fatores externos. Como assim? É versátil porque é uma profissão que você consegue estipular os seus horários, fazer os seus horários, e assim você quiser trabalhar de forma autônoma e não ficar tão preso a empresas. E é mutável porque existem muitas variantes, né? Como, por exemplo, período do ano, alta e baixa temporada, clima, pandemia, por exemplo, e tudo isso impacta diretamente na tua atuação, no teu trabalho, né? A sétima pergunta é: acha que a rotina de guia te priva na criação do seu filho? E eu não acho. Antes do Ravi nascer, eu já prestava serviço, já trabalhava como guia, mas eu prestava serviço para uma outra empresa. Fui afastada quando engravidei. E a Nativos Ecoturismo nasceu depois do Ravi nascer, com a intenção de promover viagens em cima do que eu acredito ser uma viagem transformadora para alguém, sem deixar de estar presente na criação do meu filho, principalmente ali na primeira infância. E isso deu muito certo, inclusive eu até penso que se eu tivesse alguma outra profissão, talvez eu não conseguisse ser assim tão participativa na vida e na criação do meu filho como eu consigo ser hoje. A oitava pergunta é: a maior dificuldade entre ser mãe e guia? E essa pergunta eu vou responder de uma forma bem particular, falando de uma questão bem específica da minha realidade atual. Eu acredito que uma grande dificuldade para mim hoje seja a ausência de uma rede de apoio em tempo prolongado. Mas como assim? Por exemplo, às vezes eu não consigo me impor escala de um acampamento prolongado por conta do Ravi. O Arthur, que é com quem mais eu conto por ser meu companheiro, por ser pai do Ravi, também além de tudo isso, ele é meu sócio com a Nativos Ecoturismo. Além disso, ele trabalha para uma outra empresa à parte, fora do ramo do turismo. E esse trabalho compromete alguns horários dele, que muitas das vezes esses horários acabam se chocando com as viagens da Nativos. E devido a isso, acaba que ele também não tem tanta disponibilidade assim para ficar com o Ravi. E a próxima pergunta é: estou grávida e com o curso em andamento. E estou em dúvida se desisto ou insisto. Essa não é bem uma pergunta, é mais um desabafo, então eu vou dar um conselho. Pode até parecer um pouco clichê, mas se você realmente quer ser guia de turismo, se você realmente se imagina fazendo isso, atuando isso e se vê realizada fazendo isso, eu aconselho que você não desista, que você insista. A maternidade realmente não é fácil, apesar de eu falar assim, com muito orgulho da maternidade, enfim, tem pontos e pontos, né? Eu não tô aqui pra romantizar a maternidade, mas eu sou a prova viva de que não vai ser um filho que vai te impedir de trabalhar com o que você gosta e de ser uma pessoa realizada profissionalmente também.
Claro que haverão dificuldades, você vai ter que superar diversos obstáculos aí na caminhada, mas eu acho que é super possível, tendo foco no objetivo, persistindo. Antes de empreender, quando eu ainda prestava serviço para outras empresas, e eu achava que eu estava ganhando o mundo, trabalhando muito, conhecendo diversos lugares. E aí eu me vi grávida e na minha cabeça, no primeiro momento, eu só achava que tudo tinha ido por água abaixo, que nem tão cedo eu conseguiria voltar ativa no pique que eu tava. E quando meu filho fez 4 meses, eu consegui fazer nascer a Nativos Ecoturismo, que é a minha própria agência de ecoturismo. Eu dei início a esse empreendimento e, inclusive, consegui incluir o meu filho nesses rolês. Como vocês já sabem, né? Já tem vídeo aí, já falei isso trocentas vezes. Ele fez a primeira cria dele com 5 meses e eu consigo conciliar isso. Isso pra mim é muito grande. E foi aí que eu vi que agora sim eu tava ganhando o mundo. O meu mundo. E continuo ganhando porque eu ainda não tô nem na metade de onde eu quero chegar. E é isso, gente. Esse vídeo foi um pouquinho da minha história enquanto mãe e guia de turismo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que de alguma forma tenha te ajudado, te tocado, te inspirado. Enfim, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o joinha, de se inscrever aqui no canal e me acompanhar por aqui sempre. Um beijo e até o próximo vídeo.